Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenzi. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Antes de nós darmos início ao nosso programa, nós vamos assistir um vídeo de introdução ao tema de hoje de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil. A agricultura familiar no Brasil, ainda com base no Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se distribui em quase 5 milhões de pequenos estabelecimentos onde trabalham cerca de 11 milhões de pessoas. Esse segmento responde por quase 90% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 58% da produção de leite, 50% da produção de aves, 46% da produção de milho e quase 40% da produção de café. Mas para continuar produzindo e se desenvolvendo, a agricultura familiar precisa de terra, de crédito, de tecnologia, de seguro, de bons preços e de assistência social. O Plano Safra 2011-2012, que acaba de ser lançado pelo governo, deverá atuar nesta direção. Ministro, nós já demos aqui uma pincelada geral sobre a agricultura familiar. Queria que o senhor traçasse mais um perfil da importância desse segmento para a sociedade, para o país, e também que o senhor dissesse o que é uma agricultura familiar dentro do parâmetro estabelecido pelo governo. Bom, o parâmetro é um parâmetro estabelecido legalmente. Nós temos vigindo a Lei 11.326, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. O agricultor, a agricultura familiar, seja agricultor familiar, agricultura familiar no sentido clássico, sejam assentados de reforma agrária e assentadas, sejam populações tradicionais, extrativistas, quilombolas, catadoras de babaçu, seringueiros, todos podem ser incluídos no conceito de agricultura familiar na medida em que tenham a sua atividade econômica prioritária na produção agrícola, tenham no máximo até 4 módulos rurais e que trabalhem diretamente, tanto a renda econômica como o trabalho da família seja o trabalho prioritário daquela unidade produtiva. Além dos números que você apresentou, nós temos ainda, Elival, o destaque de que 10% do PIB nacional é constituído pela agricultura familiar. E que a agricultura familiar, estes números da mandioca, do feijão, do milho, do leite, inserindo ainda todas as outras cadeias produtivas, 33% de toda a produção, digamos assim, do agronegócio, do rural brasileiro, vem da agricultura familiar, enquanto a agricultura familiar ocupa apenas 24% da área em produção. Então, nós ocupamos menos área e estamos no setor de alimento liderando, 70% dos alimentos que vão para mesas brasileiros e brasileiras é oriundo da produção da agricultura familiar e mesmo em outras cadeias a agricultura familiar tem um papel muito relevante. Então, a agricultura familiar é um dos pilares, não só do desenvolvimento social, mas um dos pilares da sustentação econômica da produção rural e da produção em geral do Brasil contemporâneo. Para que quem está nos assistindo tem uma dimensão melhor, só falou que até 4 módulos rurais. Qual é o tamanho desses módulos rurais que a gente sabe que esse tamanho é diferenciado? Por exemplo, na nossa região me parece que é 20 mil metros quadrados, 2 hectares. Se eu poderia dar a dimensão desses módulos rurais? Isso, ele varia muito no Brasil de acordo com o bioma e com a dinâmica rural. Nas regiões mais dinâmicas e de maior, digamos assim, pluviosidade e de maior capacidade produtiva dos solos e de maior ocupação fundiária, eles são menores. Então, eles vão desde glebas pequenas, onde às vezes 4 módulos rurais dá menos de 10 hectares, até, digamos assim, 100 e poucos, 200 hectares ou Amazônia, 400 tarefas. Na Amazônia, eles são maiores, no Nordeste eles são maiores, mas mesmo que haja uma extensão de terra maior, considerando o módulo rural, ficam mantidos aqueles outros itens previstos na lei. O agricultor, a agricultora tem que ser a mão de obra prioritária da produção, eles têm que trabalhar na terra, a renda econômica da família tem que vir prioritariamente da terra. A pessoa que tiver um módulo, morar na cidade e desenvolve aquilo lá, mesmo sendo pequeno, ele não é caracterizado como agricultor familiar. Depende do conceito de mora na cidade. Às vezes são
pequenos sítios urbanos. Ele mora na cidade, dá o endereço, mas às vezes ele passa a semana toda na gleba. É um pequeno povoado, um pequeno distrito. Nesse conceito de cidade, não há um obstáculo legal, impeditivo. Agora, se ele mora na cidade grande, é servidor público, é profissional liberal, então o que ele tem é um sítio. Ele não tem uma unidade produtiva rural. Prevalece a questão da fonte de renda principal, né? Quer dizer, esse é o critério. O senhor falou, o governo tem uma política, obviamente, para a agricultura familiar. Quais são os principais pontos dessa política do governo para esse setor? O governo federal atua na disponibilização de crédito, na disponibilização de assistência técnica. A assistência técnica é feita também na forma de uma lei federal, assistência técnica na forma da lei de ATER. Na organização da produção, nós chamamos de agroindústria, no beneficiamento, na industrialização e na comercialização. Em cada um desses itens há uma enorme variedade de instrumentos de políticas públicas através do qual o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, mas a partir prioritariamente da política do MDA, o Estado brasileiro atua no apoio à produção. Tem gargalo essa política hoje que tem de ser resolvida? Na opinião do senhor, ou ela está plena como instrumento? Eu diria que o Plano Safra 2011-2012 avança muito. Avança muito no que nós chamamos de organização econômica da produção da agricultura familiar. Só que a evolução tem sido muito rápida nos últimos 8 anos, se nós formos lembrar. Há 15, 20 anos, mesmo há 10, 12 anos, esse conceito de agricultura familiar ainda não era um conceito consagrado como é hoje. Então, esse avanço rápido fez com que, em algumas dimensões, nós tenhamos gargalos. Nós estamos avançando, em alguns deles, no Plano Safra 2011-2012, e em outros teremos que, no futuro próximo, buscar superá-los. Em questão de empregos, qual é a dimensão da geração de empregos nesse setor? Da mão de obra rural, 74% atua na área da agricultura familiar. Obviamente, há o que nós chamamos, os economistas chamam de externalidades. Por exemplo, nós temos uma linha de crédito no Pronaf, a linha de crédito mais alimentos, que é para mecanização, para aumento da produtividade, onde nós hoje temos uma carteira que, com a conclusão da contratação da safra 2010-2011, a safra que estamos concluindo, nós estamos certamente superando os 5 bilhões. E estamos disponibilizando agora, para a safra 2011-2012, 7 bilhões, e fração 7 bilhões e quase 8 bilhões, 7 bilhões e 700 milhões. Então, a estimativa é irmos para algo superior aos 10 bilhões. Nessa linha, hoje podemos afirmar que aproximadamente 43% da produção de máquinas agrícolas da indústria nacional está contratada nessa linha. Algumas das plantas foram desenvolvidas em função dessa linha de crédito. Esse testemunho é dado pela Anfávia, pela Abimac, pela Simers, o Sindicato de Indústrias de Máquinas do Rio Grande do Sul, que concentra um número expressivo dessas indústrias. Então, algumas plantas foram desenvolvidas por causa da linha de crédito e metade da produção é vendido dentro da linha de crédito. Então, obviamente, quando nós dizemos que a agricultura familiar ocupa 74% da mão de obra, estamos falando da mão de obra na produção agrícola da agricultura familiar. Entretanto, não contabilizamos a geração de emprego em outras dimensões da economia. O senhor falou na questão de agroindústria. Quer dizer, o que existe em termos de programa de apoio à agroindústria dentro da agricultura familiar é para que o agricultor familiar entregue o produto para a agroindústria ou é para ele próprio constituir a sua própria agroindústria em termos de cooperativas e coisas assim? É possível dizer que temos as duas dimensões, mas quando nós falamos de agroindústria nos mecanismos de crédito, nos instrumentos de política pública do governo federal, do MDA, nós estamos falando das cooperativas, aí tem o crédito cota parte, o Pronaf cota parte, que chega a 500 mil reais, né, para a indústria, fora, para a agroindústria, para a cooperativa, fora o crédito que cada cooperado pode pegar individualmente. Ou estamos falando também, às vezes, até mesmo de apoio à produção, no sentido
da gestão, não apenas da produção especificamente, o que obviamente a gestão impacta na própria produção, na produtividade. Estamos avançando num importante acordo de cooperação. Há cases que o senhor podia citar na indústria? Muitos. Poderia lhe dizer que até a semana passada, os 3 grandes frigoríficos que se credenciaram para comercialização para a China, 2 têm DAP jurídica, declaração de aptidão à Pronaf. Então, 2 dos 3 grandes. A grande maioria das cadeias ou tem agricultura familiar na base, suinocultura, vinocultura com os números expressivos. Santa Catarina é um exemplo clássico. Santa Catarina é um exemplo clássico. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tiveram uma cultura do trabalho cooperativista já constituída há décadas. A agricultura familiar, nos debates no Brasil, sempre foi entendida assim, durante muito tempo, como uma coisa atrasada, que não tinha produtividade, não tinha modernidade e tal. E aí entra o modelo de organização econômica dela. Essa lei que a presidente Dilma sancionou recentemente da empresa individual, vai ter algum impacto nessa área, no caso de construir uma empresa para processar o produto, coisa desse tipo, ou não tem nenhuma relação com a agricultura familiar? Olha, com relação à produtividade, vale destacar, primeiramente, que o censo citado, o censo agrícola de 2006, aponta que a renda gerada por hectare pela agricultura familiar é de R$ 667, contra uma renda gerada por hectare na agricultura patronal de 358. Ou seja, 89% mais produtiva a agricultura familiar. É óbvio que, de acordo com a própria dinâmica econômica do rural, há regiões do país e há cadeias produtivas onde a agricultura familiar é mais produtiva e mais rentável. Há regiões onde, infelizmente, há concentração de extrema pobreza e o programa de extrema pobreza tem concentração em função, concentração regional em função da concentração populacional. Há aspectos da lei do microempreendedor que ainda não contemplam a agricultura familiar. Isso reside no fato de que benefícios que os agricultores familiares têm previdenciários prevêem uma modelagem de gestão desse acesso a políticas públicas que faz com que nós não tenhamos a inclusão direta do agricultor familiar como microempreendedor individual no Simples, por exemplo, no Super Simples, por exemplo. Mas há um avanço no Brasil nos mecanismos de apoio ao cooperativismo, tramita no Congresso Nacional, inclusive no Senado, né, uma lei de cooperativismo. Agora, a senadora licenciada, a ministra Gleisi, protagonizou providências nesse sentido, e a nossa expectativa é que nós avancemos também na legislação de cooperativismo no Brasil, o que implicará no aumento de produtividade, particularmente na melhoria da gestão de cooperativas e no acesso a instrumentos tributários e apoio não só para a gestão e a produção, que permitam uma maior competitividade das cooperativas. Ministro, ainda reforçando um pouco o que o Davi falou, a questão da produtividade, porque a gente sabe que essa produção do agronegócio em grande escala, ela exige uma mecanização, exige produção de insumos de última qualidade, sementes melhoradas, coisas desse tipo, coisas que custam muito dinheiro. Quer dizer, como é que o agricultor familiar ele entra nessa competição de ser mais competitivo, ele não dispõe de tantos recursos ou de acesso à mecanização, a insumos e de melhor qualidade? É importante, Erivaldo, nós no Brasil nos conscientizarmos de que não é verdade que o agricultor familiar não tem acesso à mecanização e que não haja produtividade. Como nós estávamos dizendo, Davi, inclusive aludindo ao estado de Santa Catarina. Há bolsões, há regiões que normalmente coincidem com a dinâmica rural, inclusive do próprio agronegócio. Onde há regiões, digamos assim, economicamente deprimidas, há menor mecanização, menor produtividade também no setor empresarial. Mas, a pretexto da mecanização e do aumento de produtividade, particularmente após essa linha de crédito do Pronaf Mais Alimentos, que foi instituída pelo presidente Lula em 2008, e a partir de 2009 começou a contratar vultosos recursos aos quais me aludi há pouco. Estive recentemente na AgriShow,
em Ribeirão Preto. Uma feira que por muitos anos se dizia era a feira do agronegócio. E lá, muito honrosamente para mim, fui recebido pela alta direção da indústria de máquina brasileira, né, de algumas empresas, pelos proprietários, diretores de América Latina, de empresas internacionais, e pelos proprietários diretos das empresas nacionais, pela Anfávia, pela Bimac, me receberam numa solenidade, visitei os estandes, fui lá lançar 2 colheitadeiras de cana e de café, desenvolvidas especificamente para a agricultura familiar e com já vendas vultosas na linha de crédito Mais Alimentos, do Pronaf. E vale registrar, colheitadeiras com o mesmo grau de mecanização e de uso de tecnologia de informação e de uso de... São empresas especializadas para agricultura, para pequena propriedade, ou são as grandes empresas que montam uma linha para atender esse segmento? Ambos os casos. Tanto as empresas nacionais, que já são empresas de médio porte, pequeno e médio porte, desenvolveram tecnologia e constituíram plantas, quanto as grandes montadoras do mundo, trazendo plantas para o Brasil e desenvolvendo novos equipamentos, porque aí nós estamos falando de milhares de itens, não é? Desde insumos para equipamentos de irrigação, até as grandes colheitadeiras. Grandes quer dizer, comparativamente aos outros equipamentos da agricultura familiar. Tratores de até 75 cavalos, todas as indústrias, tanto as grandes multinacionais, as maiores do mundo, abriram o segmento agricultura familiar aqui no Brasil. E estão com plantas e todas elas, segundo foi dito lá na AgriShow, com 100% das plantas em operação para atender a agricultura familiar. E com uma média de 43% a 45% da sua comercialização dentro da linha de crédito. Então, nós estávamos falando, até 4 módulos é agricultor familiar. Se o sujeito, o agricultor ou a agricultora tem 4 módulos e 1 hectare, já não é mais agricultor familiar, mas ele demanda aquele equipamento. Então, eles estão com 100% das plantas em operação e, digamos assim, aproximadamente 50% comercializado na linha de crédito da agricultura familiar. E todos eles comemorando a política do governo federal de reforma agrária e de apoio da agricultura familiar. No próximo bloco, o Plano de Safra 2011-2012, com seu detalhamento para a agricultura familiar. No próximo bloco, aguarde.